Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis de explicar, já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou contar hoje ainda assombra quem vive perto da Estrada Real de Minas Gerais. E antes de eu te mostrar o que foi encontrado, comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com esses três amigos. Acidente, crime ou algo muito mais estranho? Tudo começou no outono de 2005, quando três jovens, Rafael, Marcos e Tiago, decidiram fazer uma viagem curta durante o feriado. Eles tinham 20 e poucos anos. Eram amigos desde o colégio e queriam visitar um trecho histórico da Estrada Real, famoso pelas cachoeiras e pelas vilas antigas. O plano era simples: sair de Belo Horizonte no sábado pela manhã, passar o dia explorando e voltar no domingo à tarde. Eles nunca voltaram. As famílias lembram que o último contato foi às 21h17 de sábado. Rafael mandou uma mensagem dizendo que o carro estava pegando uma estrada de terra, mais curta, segundo o mapa que tinham impresso. Depois disso, o silêncio. Nenhuma ligação, nenhum sinal, nenhum registro de movimentação. O carro, um Gol Prata 2003, sumiu junto com eles. No início, ninguém imaginou o pior. O lugar era conhecido por falhas de sinal e muitas curvas. Os pais acharam que eles poderiam ter dormido em alguma pousada e voltariam no dia seguinte. Mas o domingo passou, depois a segunda-feira, e nada. As famílias começaram a ligar para os amigos, hospitais, delegacias, nenhuma pista. Na terça, o desespero tomou conta. O pai de Marcos, um ex-policial, foi o primeiro a procurar a polícia rodoviária. Eles rastrearam os pedágios, os postos, câmeras antigas de segurança. Em uma delas, às 20h50, o carro aparece abastecendo em um posto de gasolina em Ouro Branco. Os três parecem tranquilos, rindo, comprando água e um pacote de salgadinhos. É a última imagem deles viva. A polícia iniciou buscas ao longo da rota. Helicópteros sobrevoaram trechos de mata fechada, equipes de resgate vasculharam rios e precipícios. Nada foi encontrado, nenhum vestígio de pneu, nenhum pedaço de para-choque, nada. Era como se o carro tivesse sido engolido pela estrada. A comunidade local começou a se mobilizar. Moradores contavam histórias sobre uma curva conhecida como Volta do Anjo, onde, segundo lendas antigas, viajantes desapareciam desde o século XIX. Diziam que à noite as luzes dos carros somem de repente e apenas o som do motor ecoa por segundos antes de desaparecer. Para muitos, era só superstição. Mas depois daquele desaparecimento, o medo voltou. O caso ganhou destaque nos jornais locais. As famílias apareceram na televisão pedindo informações, prometeram recompensas, contrataram investigadores particulares e até equipes especializadas em resgate subaquático foram chamadas para examinar as represas da região. Mas o tempo passou e nada novo surgiu. Com o passar dos meses, as investigações esfriaram. A polícia concluiu que o mais provável era um acidente em alguma ribanceira profunda da serra, mas sem localização exata. O terreno era traiçoeiro e as buscas custavam caro. Em 2006, o caso foi oficialmente arquivado. As famílias nunca aceitaram o encerramento. Dona Sônia, mãe de Rafael, passou a visitar o trecho da estrada todos os meses. Dizia que sonhava repetidamente com o filho, sempre dentro do carro, chamando por ela. O pai de Tiago guardava até hoje a blusa que o filho usava na viagem. E o pai de Marcos, o ex-policial, anotava em um caderno todas as pistas que recebia. Algumas vinham de pessoas que juravam ter visto o carro em cidades distantes. Outras de caminhoneiros que falavam de luzes estranhas na estrada durante a madrugada. Nenhuma se confirmou. Em 2010, 5 anos após o desaparecimento, uma equipe de documentaristas chegou a gravar um pequeno especial sobre o caso. Eles refizeram o trajeto e entrevistaram moradores antigos. Um deles, conhecido como Seu Adalberto, disse algo que ninguém esqueceu. A estrada não gosta de ser esquecida, de vez em quando ela cobra.
Mas foi apenas em 2024, quase 2 décadas depois, que um simples pescador, ao lançar sua rede em uma represa próxima ao antigo caminho interditado, sentiu algo pesado puxar de volta. E foi ali, naquele momento, que a história desses 3 amigos voltou à tona. A notícia do que o pescador encontrou correu rápido entre os moradores. Era início de março, o calor pesado e o nível da represa mais baixo do que o normal por causa da seca. O homem, conhecido como João Farias, pescava ali havia mais de 20 anos. Ele contou que a rede prendeu em algo metálico, pesado demais para ser um tronco. Puxou com esforço, achando que fosse um carro abandonado, e quando viu o reflexo prateado sob a lama, chamou o filho. A polícia foi acionada e em poucas horas o local estava cercado. O corpo de bombeiros precisou de mergulhadores para confirmar. O veículo estava submerso a quase 5 metros de profundidade, coberto por sedimentos e raízes. A placa foi o primeiro choque, HGP 2143. Era o mesmo Gol Prata que havia desaparecido com Rafael, Marcos e Tiago em 2005. O carro que o tempo inteiro todos procuravam estava ali, a menos de 8 quilômetros da estrada principal. Quando o guincho ergueu o veículo, o silêncio tomou conta de quem assistia. As famílias foram avisadas e a cena virou manchete novamente. 19 anos depois, o caso estava de volta. Mas o que mais intrigou a todos foi o interior do carro. Não havia corpos, não havia roupas. Nenhum documento, celular, mochila, nada. O banco do motorista estava reclinado, o vidro traseiro estilhaçado por dentro e o rádio, incrivelmente, ainda preso no painel. O pai de Marcos chegou ao local no mesmo dia. Ele olhou o carro por longos minutos, sem conseguir falar. Disse apenas: "Se o carro estava aqui o tempo todo, quem mexeu nele?" A perícia confirmou que não havia sinais de colisão grave. Nenhum dano compatível com uma queda acidental. O carro pareceu ter sido colocado ali com cuidado, e isso mudava tudo. A imprensa retomou o caso como se fosse novo. Repórteres chegaram de várias partes do país. Documentários, teorias, vídeos em canais de mistério. Alguns diziam que os 3 tinham sido vítimas de um crime organizado. Outros acreditavam em algo sobrenatural. O trecho da represa passou a ser visitado por curiosos e, à noite, muitos afirmavam ver luzes se movendo na água. Mas a investigação oficial seguiu um caminho mais lógico. O delegado responsável, que na época era um jovem policial e agora estava prestes a se aposentar, afirmou que havia uma nova pista. O caminho usado pelos 3 amigos em 2005 tinha sido interditado meses antes de desaparecerem. Um desvio clandestino aberto por garimpeiros levava direto àquela represa. Ninguém sabia que aquele trecho existia. Ainda assim, havia algo que não se encaixava. O carro estava fechado, mas sem chave, as janelas intactas, exceto a de trás. E um detalhe: o relógio do painel marcava 2h47. O mesmo horário da última mensagem enviada por Rafael, segundo os registros da operadora. Durante a semana seguinte, mergulhadores vasculharam toda a área em busca de qualquer outro vestígio. Encontraram partes de objetos antigos, pedaços de lata, mas nada ligado aos jovens. Nem documentos, nem ossadas, nenhum rastro humano. As famílias voltaram à cidade e se reuniram na casa de Dona Sônia. Ela chorava em silêncio, olhando para uma das poucas fotos dos 3 juntos. O pai de Tiago dizia que agora pelo menos tinham um ponto para visitar, mas o pai de Marcos não aceitava o fim. Isso não é o fim. Isso é o começo. Eles nunca caíram ali sozinhos. Nos dias seguintes, uma tempestade forte atingiu a região. A estrada voltou a ficar isolada e o trecho onde o carro foi retirado foi novamente interditado. Mas um detalhe curioso aconteceu antes disso. Um dos mergulhadores relatou ter visto algo dentro da lama, próximo à área onde o carro estava preso. Disse que parecia um pedaço de pano azul, talvez de roupa. Quando voltou para buscar, já não havia mais nada. O delegado anotou o relato, mas nada foi encontrado depois.
Oficialmente, o caso foi reaberto. Informações novas começaram a surgir, algumas absurdas, outras possíveis. Um morador antigo disse ter ouvido barulhos de motor durante a madrugada do desaparecimento. Outro, que morava a quase 4 quilômetros dali, jurava ter visto faróis piscando perto da água. Mas havia uma coincidência mais estranha. No mesmo fim de semana em que os amigos sumiram, um caminhão também desapareceu em um trecho próximo da estrada real e só foi achado meses depois, queimado, sem motorista. A polícia nunca ligou os dois casos, mas o pai de Marcos acreditava que havia relação. Com o carro agora em perícia, o tempo começou a revelar novos detalhes. Dentro do porta-luvas, entre papéis dissolvidos pela umidade, um objeto chamava a atenção: uma câmera fotográfica descartável. O rolo estava parcialmente danificado, mas talvez ainda pudesse ser revelado. O delegado olhou para o objeto e disse baixinho: 19 anos de silêncio, e talvez agora eles mesmos contem o que aconteceu. A câmera foi enviada para o laboratório da perícia em Belo Horizonte. O técnico responsável afirmou que o rolo estava em estado crítico, corroído pela água e pelo tempo. Ainda assim, parte das imagens poderia ser recuperada com um processo lento e caro. As famílias aceitaram pagar o que fosse preciso, e durante semanas a ansiedade voltou a dominar todos. Enquanto isso, o caso reacendeu lembranças que nunca haviam cicatrizado. Os jornais voltaram a entrevistar parentes, moradores e antigos investigadores. Dona Sônia dizia que nas últimas semanas antes da descoberta vinha sonhando repetidamente com o som de água corrente e vozes chamando o nome de Rafael. O pai de Tiago, homem simples e calado, começou a revisitar o local toda sexta-feira. Dizia que queria escutar o silêncio da estrada. No vilarejo mais próximo, em Conceição do Mato Dentro, os mais velhos começaram a contar versões que nunca haviam sido registradas. Um senhor de 80 anos, ex-guia turístico, contou que aquele trecho da estrada real havia sido aberto sobre o leito de uma antiga rota de escravos e que, em certos pontos, os antigos diziam ouvir gritos debaixo da terra. Ninguém levava essas histórias a sério, até o carro aparecer. Depois disso, as pessoas voltaram a acender velas às margens da represa. 3 semanas se passaram até o resultado da revelação das fotos. Eram 9 imagens parcialmente recuperadas. As primeiras mostravam momentos simples: os 3 amigos abastecendo no posto, tirando foto em frente a uma placa da estrada, um pôr do sol bonito atrás das montanhas. Mas as últimas 3 fotos deixaram todos sem resposta. A penúltima mostrava o carro parado num trecho de terra, com o farol esquerdo quebrado e um vulto indistinto ao fundo, quase imperceptível. A última era ainda mais estranha. Dentro do carro, Marcos tirando uma selfie, mas no reflexo do vidro traseiro parecia haver alguém de pé, do lado de fora, olhando para eles. Um rosto pálido, borrado, impossível de identificar. A imagem viralizou. Especialistas em fotografia digital analisaram o arquivo, dizendo que o borrão podia ser apenas reflexo de luz ou sobreposição causada pela umidade do filme. Mas para as famílias, aquilo não era coincidência, e o pai de Marcos, mais uma vez, insistiu. Eles não estavam sozinhos. O delegado reabriu o inquérito com base nas fotos. Chamou novamente antigos envolvidos e decidiu revisar as rotas de 2005. Foi então que percebeu algo. Na época, parte da estrada havia sido fechada por causa de obras em uma ponte próxima. O desvio usado pelos jovens passava exatamente sobre a área que, meses depois, foi inundada para formar a represa. Em tese, o carro poderia ter caído antes da inundação e ficado encoberto pela água quando o nível subiu. Mas havia um problema. Os registros oficiais mostravam que as obras começaram só em 2006. Ou seja, o lugar onde o carro foi encontrado não existia em 2005. O mapa mostrava apenas mata. Isso deixava uma pergunta impossível: como o carro foi parar dentro de uma represa que ainda não existia?
O pai de Marcos, obcecado, começou a investigar por conta própria. Ele refazia os trajetos no Google Earth, procurava documentos antigos, lia relatórios de garimpos desativados. Certa noite, ligou para o delegado com a voz trêmula. Diz que havia encontrado algo estranho. Uma foto aérea de 2004 mostrava um pequeno lago natural no mesmo ponto da futura represa. Um círculo perfeito de água escura. Ele dizia que era ali que tudo começou. Nos meses seguintes, surgiram relatos de pescadores e motoristas dizendo ouvir buzinas à noite ou ver faróis se acendendo debaixo d'água. Alguns gravaram vídeos, mas nada era conclusivo. Ainda assim, a sensação era de que o mistério estava vivo. Enquanto isso, as famílias se reuniam uma vez por mês para rezar. As fotos recuperadas ficavam no centro da mesa e ninguém falava muito. O pai de Tiago olhava fixamente para o reflexo da última imagem, como se esperasse que, de repente, o rosto borrado ganhasse forma. Até que, em outubro de 2024, durante uma nova varredura subaquática, os mergulhadores encontraram algo que ninguém esperava. Um segundo veículo, mais antigo, a poucos metros do local onde o Gol havia sido retirado. Um Fusca verde, coberto por limo. Dentro dele, nada. Sem placas, sem vestígios. Apenas um rádio de pilha enferrujado, ainda com o botão de volume girado para o máximo. O som que ele emitia, quando foi ligado pela primeira vez, gelou quem estava por perto. Um ruído fraco, quase como vozes abafadas. Os técnicos disseram que era apenas interferência, mas os mergulhadores garantiram que ouviram claramente alguém sussurrando um nome. Depois daquele dia, ninguém quis mais mergulhar naquela represa. O reaparecimento daquele segundo carro mudou tudo. Até então, a investigação girava apenas em torno do Gol Prata e do desaparecimento dos 3 amigos. Mas agora, havia outro veículo, sem registro, sem placas, enterrado sob o mesmo leito d'água. O delegado decidiu ampliar a área de escavação subaquática. E, em poucos dias, novas descobertas começaram a surgir. Primeiro, encontraram uma placa antiga, corroída, com as letras quase apagadas. Depois, um pedaço de tecido azul, aparentemente de um moletom, preso entre galhos. O mais perturbador, porém, foi um chaveiro em forma de violão, reconhecido imediatamente pelo pai de Tiago. Ele mesmo havia dado de presente ao filho no aniversário de 18 anos. Aquilo confirmou o que todos já temiam. Os 3 amigos estiveram ali. Os técnicos levaram o material para a análise, mas a água e o tempo haviam destruído quase tudo. Mesmo assim, a história voltou a se espalhar como fogo. Repórteres, curiosos e caçadores de mistérios começaram a acampar nas margens da represa, tentando filmar o local à noite. Em várias gravações, podiam-se ouvir sons estranhos vindos da água, algo entre um motor distante e vozes misturadas ao vento. Naquela semana, a perícia liberou o carro. O pai de Marcos foi o primeiro a entrar na área isolada do depósito. Abriu a porta com as próprias mãos, como quem revisita um túmulo. O cheiro de ferrugem e lama tomou o ar. No chão do carro havia marcas de arrasto e uma fina camada de areia seca. O banco do motorista estava totalmente deitado e no painel um risco feito com algo pontiagudo. Um risco contínuo, de cima a baixo, e ao lado dele, 3 letras quase apagadas. Vai! Ninguém conseguiu explicar. Nem a perícia, nem o delegado. Nenhum dos 3 amigos tinha esse nome, nenhuma conexão aparente. Mas o pai de Marcos não duvidou. Dizia que era um recado. Vai como uma última tentativa de aviso, um chamado. Dias depois, a imprensa divulgou parte das imagens recuperadas da câmera e o vídeo viralizou em fóruns e redes sociais. As pessoas começaram a comparar as fotos com o mapa da região, tentando identificar o local exato da última parada. Um usuário anônimo postou uma sobreposição, mostrando que o ponto parecia coincidir com uma curva antiga, hoje submersa. A legenda dizia apenas: eles nunca saíram dali. À medida que a repercussão crescia, mais testemunhos surgiam.
Um ex-funcionário de uma mineradora desativada contou que em 2005 ouviu gritos vindos da área antes da inundação. Na época, achou que eram garimpeiros bêbados. Outro homem, um caminhoneiro, disse que viu um carro prata estacionado na beira da estrada naquela noite, com o farol aceso e a porta aberta. Quando voltou 20 minutos depois, o carro não estava mais lá. As famílias já não sabiam mais o que acreditar. Para elas, qualquer versão era melhor do que o vazio. Dona Sônia, cada vez mais frágil, disse numa entrevista: talvez eles tenham tentado pedir ajuda, talvez ainda estejam tentando. Enquanto isso, o delegado insistia em uma nova hipótese. Acreditava que o desaparecimento poderia estar ligado a um crime ambiental. A região era conhecida por garimpos ilegais e havia rumores de que os jovens tinham encontrado algo que não deveriam. Talvez provas, talvez alguém. Mas essa teoria nunca foi confirmada. Nenhum documento, nenhuma ligação, nada. Foi então que o pai de Marcos recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era rouca, quase abafada, e dizia apenas: eles foram vistos, na curva do quilômetro 42, mas não pare se eles chamarem. A ligação caiu logo depois. Ele levou a informação à polícia, que classificou como trote. Mesmo assim, naquela mesma noite o homem foi sozinho até o local. A estrada estava deserta. Chovia fino e o som da água batendo no capô parecia vir de todos os lados. Ele estacionou o carro e desceu com uma lanterna. A curva era íngreme, o barranco coberto por mato. A certa altura, jurou ter ouvido vozes, 3, conversando baixo, como se estivessem dentro de um carro. Aproximou-se e viu reflexos na lama. Primeiro um farol, depois o contorno prateado de uma porta. Mas quando piscou, não havia mais nada. Assustado, voltou correndo para o carro. Quando ligou o motor, o relógio digital piscava 2h47, o mesmo horário de 2005. No dia seguinte, contou tudo ao delegado, que preferiu não registrar oficialmente. Disse apenas que o homem estava exausto, emocionalmente abalado. Mas à noite, ele voltou à represa. Levou uma câmera, deixou gravando na margem e ficou observando. Na manhã seguinte, quando foi buscar o equipamento, o cartão de memória estava intacto, mas o vídeo tinha apenas 24 segundos. Mostrava na água calma, o som do vento e depois 3 batidas secas, como se alguém batesse na lataria de um carro submerso. Depois daquilo, ninguém mais quis falar sobre a curva do quilômetro 42. O vídeo das 3 batidas se espalhou rapidamente. Em menos de uma semana, estava em todos os fóruns de mistério e canais de investigação. Uns diziam que era fraude, outros uma prova definitiva de que algo continuava vivo naquela represa. O pai de Marcos se manteve em silêncio. Não respondeu às entrevistas, não deu declarações, mas quem o conhecia dizia que ele não dormia mais. Passava as noites olhando fixamente para o lago, com o rádio do carro ligado, esperando alguma resposta. Foi numa dessas noites que ele ouviu. Um chiado fraco começou no rádio, e logo depois, uma voz distante, cortada pela estática. Era impossível entender as palavras, mas ele reconheceu o timbre. Parecia o do próprio filho. Gravou o áudio e levou à perícia. O resultado foi inconclusivo. Ruído aleatório, disseram os técnicos, mas para ele aquilo bastava. Dias depois, a perícia concluiu o último laudo sobre o carro. Havia sinais de ferrugem antiga, mas também marcas recentes de abertura forçada. Alguém mexeu no veículo nos últimos anos. Nenhum registro indicava quem poderia ter feito isso. O delegado desconfiava que caçadores de sucata tivessem encontrado o carro antes e recuado ao ver a profundidade da represa. Mas o pai de Marcos não acreditava nessa explicação. Ele dizia que o carro não queria ser encontrado. Enquanto isso, os vídeos amadores continuavam. Pessoas que iam até o local relatavam o mesmo fenômeno: interferências nos celulares, sons metálicos na água e, em alguns casos, vozes chamando por nomes que ninguém reconhecia. O governo decidiu interditar a área novamente. Placas foram colocadas.
alertando sobre risco de deslizamento e proibição de pesca. Nenhum dos moradores protestou. Com o tempo, a história foi sumindo das manchetes. O delegado se aposentou. O caso foi encerrado pela segunda vez e os 3 jovens voltaram a ser apenas retratos em porta-retratos empoeirados. Até que, no início de 2025, uma nova seca baixou o nível da represa em quase 2 metros. O que surgiu ali embaixo trouxe o medo de volta. Entre troncos secos e lama rachada, um pedaço de vidro apareceu. Era o para-brisa do Gol, parcialmente enterrado. A equipe de manutenção foi chamada e, junto com o vidro, encontraram algo que parecia um envelope protegido por plástico. Dentro, um único papel. As letras quase ilegíveis, borradas pelo tempo, mas ainda reconhecíveis. A estrada não termina aqui. A notícia foi mantida em sigilo por alguns dias, mas acabou vazando. O pai de Marcos recebeu o envelope e confirmou que o papel era o mesmo tipo usado por ele. Um bloco antigo de anotações que costumava deixar no porta-luvas. A caligrafia, porém, não era dele, nem de nenhum dos amigos. Os peritos analisaram o material e encontraram uma marca digital parcial, mas não compatível com ninguém registrado no caso. A assinatura da nota era apenas uma letra, R. Nenhum dos 3 se chamava assim. Depois disso, o pai de Marcos foi visto pela última vez em abril. Disse à ex-esposa que ia até a estrada, apenas por uma última vez. Deixou o celular em casa, pegou o carro e sumiu. 2 dias depois, encontraram o veículo parado na beira da represa, porta do motorista aberta, motor ainda morno. No banco, o rádio desligado e o relógio do painel marcando. De novo, 2h47. A polícia fez buscas por dias, mas não encontrou nada. O caso foi arquivado junto aos anteriores, agora com 4 desaparecidos. A represa foi isolada permanentemente. Nenhum mergulhador quis voltar. Nos meses seguintes, a água voltou a subir, cobrindo de novo o ponto onde tudo começou. E com ela, o silêncio. Hoje, quem passa pela Estrada Real de Minas à noite jura ouvir o som de um motor distante vindo do meio da água. 3 batidas curtas, depois uma voz fraca chamando por alguém. E talvez seja coincidência, mas todos os relógios do lugar, sem exceção, param às 2h47. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos casos que eu vou contar. Porque ainda há histórias assim, escondidas sob o tempo, esperando alguém ter coragem de ouvi-las. E me diz nos comentários, o que você acha que realmente aconteceu com eles?